E eu estava meditando, porque nós, a minha família, estamos travando uma batalha com relação à doença de uma sobrinha da minha esposa que está com câncer, mas nós estamos crendo no milagre. Mas hoje eu estava lá como acompanhante e olhando para ela, eu comecei a refletir. Eu digo, Deus, muitas vezes nós vamos consolidar pessoas para servir a Jesus, porque elas vão ter tempo hábil de viver para Cristo. Mas já existe outras situações que você vai consolidar as pessoas para elas irem para o céu. Então, existem duas vertentes. Não estou dizendo que ela irá partir, mas a nossa missão nesses dois aspectos, nós precisamos consolidar. Levar essas pessoas a entenderem que o maior chamado é a salvação. E é para isso que os consolidadores de Deus existem. É para afirmar essas pessoas nos caminhos do Senhor e não se desviar dela. E nós vamos aprender nessa noite com algumas situações da história de Paulo. E eu coloquei o tema Aprendendo com a Consolidação de Paulo. Você que gosta de anotar, o tema é Aprendendo com a Consolidação de Paulo. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que é só ganhar pessoas para Jesus. Eu estava imaginando, hoje eu passei o dia imaginando, aquelas grandes cruzadas lá na África, que são milhares e milhares de pessoas que aceitam a Jesus. Mas será que cada uma delas vão ser consolidadas? Consolidadas, acompanhadas? Porque às vezes nós ganhamos e ao mesmo tempo perdemos, porque nós achamos que o mais importante é o ganhar. Mas você precisa entender que o processo da caminhada é que vai fazer a pessoa se firmar em Deus. Aí, irmãos, precisa de um ingrediente que todos os consolidadores precisam ter. Diga assim para o seu irmão: muito amor. Porque você só vai consolidar alguém se você for cheio do amor de Deus. Porque de antemão eu vou te dizer, não é fácil consolidar. Principalmente os que estão caminhando, iniciando a caminhada, cheio de práticas ainda que estão trazendo do mundo. E você vai ter que ter muita paciência, fundamentada no amor, irmãos. Então, nós precisamos entender que não é só ganhar. Porque o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele também precisou ser cuidado. Ele não simplesmente teve aquele encontro vislumbrante com Jesus e se tornou o apóstolo Paulo. Não, teve um processo, teve pessoas para chegarem junto,
trabalharem no caráter de Paulo, que era Saulo. Então, que você internalize essa situação, que todos vão precisar de cuidado. Não é só gerar o bebê. Você vai ter que cuidar. Amém? Nós temos que cuidar. Consolidação é um ato de amor e cuidado espiritual, irmãos. Mas esse amor não é um amor mundano, é o amor de Deus. E esse amor, ele vem de um fruto do Espírito de Deus, que é o primeiro fruto, é o amor. É por isso que muitas pessoas querem consolidar no amor deste mundo. Aí vai desistir rapidamente. Mas o amor de Deus é um amor perseverante. Às vezes você não vai de imediato conseguir levar aquela pessoa para os caminhos do Senhor, mas você vai perseverar. Então, é o amor, querido. Nós precisamos ser cheios do amor de Deus. Porque sem o amor, nós não vamos a lugar nenhum. E nós veremos nessa passagem que Paulo, que era Saulo, foi acolhido quando estava vulnerável. Imagina quando Paulo, que era Saulo, teve aquele encontro com Jesus, ele cai literalmente do cavalo, fica cego, perde a visão. Imagine a confusão de mente, a confusão interior que ficou naquele homem. Será que Paulo, se não tivesse um acompanhamento após aquele cenário de revelação de Jesus para ele, será que Paulo, ele teria continuado a caminhada com Cristo? Então, nessa passagem, Atos capítulo 9, do 10 ao 18, diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Até Deus sabia que Paulo ali, que era Saulo, ia precisar de alguém para ajudá-lo. Até Deus sabia. Deus se revelou, Jesus se revelou, mas ele disse: não, ele vai precisar de ajuda. Aí envia Ananias. E a passagem diz: ele está orando. Paulo estava orando. Eu creio que ele querendo compreender tantas coisas. Tantas coisas. Imagine a confusão de mente de Saulo. Sem entender. De repente a vida dele foi virada pelo avesso. E muitas vezes, aqueles que vão caminhar com Jesus, que nasceram de novo, eles vão vir cheios de confusão de mente, de dúvidas, e vão precisar de ajuda. E Deus quer nos enviar para cuidar dessas pessoas. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Paulo estava orando, mas Deus já disse, já estava revelando: vai vir ajuda, vai vir esclarecimento. Chamado Ananias, chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem,
e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Apesar do grande chamado de Deus para Saulo, mas Deus sabia que alguém teria que ajudá-lo na caminhada. Quem está entendendo? Não adianta você só visualizar. Ah, não, rapaz, eu vejo que você tem um chamado de Deus. Sim, só isso. Será que os anjos vão descer dos céus para conduzir aquela pessoa pelos caminhos corretos, de obediência, de santidade, de temor? Será? Não. A missão é sua, é minha. Por isso que Deus chamou Ananias, disse: olha, vá, ele é meu. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Uau! Que tremendo é o chamado de um consolidador. Daqui de cima, eu estou visualizando consolidadores, amém? Não basta vocês verem que as pessoas têm um propósito. Vocês precisam investir. Amém? Porque elas sozinhas não vão conseguir. Por isso que eu comecei dizendo: o mundo tem seus consolidadores. Se os consolidadores de Deus deixar espaço para esses consolidadores do mundo agir, com certeza, aquela pessoa vai ser ceifada pelo inferno. Amém? Então, queridos, após encontrar Jesus, Paulo ele ficou cego e fraco. Foi aquilo que eu disse. Confusão de mente, sem entender. Mas Ananias, ele fez algo incrível, que todos os consolidadores precisam fazer. Orar por aquela pessoa que você está conduzindo nos caminhos do Senhor. Gastar tempo em oração. Se você for olhar, ele orou, impôs as mãos. Não é necessário dizer: não, eu vou impor as mãos na cabeça, porque a Bíblia diz que nós não podemos impor mãos precipitadamente. Mas se você está bem em Deus, se você está em santidade, aí sim, você pode chegar e orar e profetizar na vida daquele irmão. Impôs as mãos, restaurou sua visão e o batizou, levou para o batismo, irmãos. Aí eu pergunto: será que Saulo sozinho iria? E porque muitas vezes a gente quer deixar as pessoas sozinhas, elas não vão conseguir. Precisa de mim, de você. Precisa.
o novo convertido precisa de alguém que ore e cuide. Isso é muito batido aqui, mas só quando a gente vai para a prática. Uma coisa é a teoria, mas a prática é uma decisão. Eu vou colocar em prática, em exercício, isso que eu estou assimilando nessa noite. Eu vou começar a colocar no dia a dia, eu vou investir em pessoas, e quando essa pessoa, ela declarar que Jesus é o seu Senhor, eu vou colar nela em amor, amém? Colar nela em amor, como Ananias. Ananias colou em Paulo. Paulo, quando ele passou por esse processo inicial com Ananias, Paulo ele foi apresentado à igreja. E mais uma pessoa usada por Deus vai entrar na vida de Paulo, chamado Barnabé. Por isso que a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Às vezes tem pessoas que vão ser consolidadas por várias. É um processo, irmãos. Se você for analisar, iniciou-se com Ananias, Deus envia Ananias, ele ali plantou, aí agora vem Barnabé. E essa passagem está lá em Atos 9, do 26 ao 28. Vamos ler? Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, você já começa a entender como é importante. Os discípulos tinham medo de Paulo. Eu me lembrei de uma situação aqui no passado, que tinha um irmãozinho, que infelizmente ele começou os caminhos do Senhor, se desviou, e teve um episódio que ele quase morreu. Levou tanto tiro que parecia uma peneira. E aí nós que fazíamos parte lá atrás da comunidade, sabemos o que o nosso pastor, o consolidador, levou esse irmão para dentro da igreja, colocou dentro do gabinete dele, dava banho, dava comidinha na boca dele, tratou o camarada a pão de ló. Trouxe ele para o seio da igreja. E muitas pessoas ficavam com medo. Mas como é que o pastor traz uma pessoa dessa? E aí, se chegar algum, sei lá, pareia dele aí, traficante, alguma coisa, e ficava aquele temor no ar, mas só que a consolidação fez com que a igreja começasse a aceitar aquele irmão. Porque é importante o consolidador, porque o consolidador vai fazer essa integração no corpo de Cristo.
apesar que ele não vingou. Mas o processo foi feito, e corretamente, e de uma forma exemplar. Por isso que Barnabé, ele fez esse processo. Ele acreditou na transformação de Saulo, mesmo ouvindo os rumores. Imagina, aqui na comunidade entra um ex-bandido periculoso aqui dentro e você sabe das histórias dele. Quem vai ficar sentado ao lado dele? Quem? Não vai. Foi assim. Mas o consolidador, ele chegou, ele disse, não. Eu creio, ele está transformado. E começa a trabalhar no caráter dele em Cristo Jesus. É um trabalho, é um processo. Ele acreditou na transformação. Apresentou Paulo aos apóstolos. É esse processo de integração no corpo de Cristo. Uma pessoa vem com práticas terríveis do mundo, mas quando chega aqui dentro, o consolidador, ele crê na transformação, ele leva aquela pessoa ao corpo de Cristo, apresentando a liderança aos irmãos. É um processo, irmãos. Ajudou na sua aceitação. O corpo de Cristo, a membresia precisou ter essa aceitação de ver transformação. Mas por quê? Tinha um consolidador. Porque aquela pessoa sozinha não ia ter êxito. Quem está entendendo? É você e eu. Consolidação também é incluir e gerar confiança. Mas não é do dia para a noite. Amém? Não é do dia para a noite. Eu sempre gosto de dizer. Transformação não é do dia para a noite. Você vai ter que galgar dia após dia essa transformação em Deus. Amém? Mas também, nesse processo de consolidação de Paulo, ele foi acompanhado no crescimento espiritual. Isso é importantíssimo, irmãos. Atos 11, do 25 ao 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, ele levou Paulo para Antioquia, onde serviram juntos, ensinaram pessoas, cresceram no ministério. Irmãos, quando eu estava montando essa palavra, eu me lembrei e agradeci a Deus pela vida, não é bajulação não, de pastor Manassés. Quantas vezes a gente viajou juntos. E eu não entendia que era um processo de consolidação. Quantas vezes? Para que eu chegasse aonde eu estou. E ainda tenho que amadurecer e crescer paulatinamente. Mas é assim, irmãos. Só cresce se você trazer para junto. Fazer parte do seu cotidiano. Foi isso que Barnabé fez. Ele trouxe para perto Paulo e disse, olha, vamos servir juntos. Quantas experiências ele não teve juntamente com Barnabé, ensinaram pessoas, cresceram no ministério. Consolidação é caminhar junto até o amadurecimento.
Vou repetir: consolidação é caminhar junto até o amadurecimento. Essa é a verdadeira consolidação. Mas o que aprendemos com tudo isso, irmãos? A consolidação envolve acolher, cuidar, incluir, ensinar, caminhar junto. Vou repetir: acolher, cuidar, incluir, ensinar e caminhar junto. Sem isso, Paulo poderia ter desistido. Sim ou não? Sim, ele poderia ter desistido. Hoje, muitas pessoas chegam à igreja, até eu digo assim, feridas, inseguras, com dúvidas, precisando de cuidado, como Saulo chegou no corpo de Cristo. Deus quer usar pessoas para firmar, para consolidar outras pessoas. Deus quer te usar, irmão. Amém? Não fique aí só sentado, não. Invista numa pessoa e comece a consolidá-la, firmá-la nos caminhos do Senhor. Amém? Quem você pode ajudar a permanecer? Fica essa pergunta. Quem você pode ajudar a permanecer nos caminhos do Senhor? Às vezes a pessoa está aqui no corpo de Cristo, mas ela precisa ser consolidada. Ela está, mas ela ainda não está firmada. Ela precisa de um consolidador. E pode ser você. Mas para você ser um consolidador, você precisa ter passado também por esse processo. Alguém precisou também consolidar a sua vida. Porque uma coisa eu digo, a consolidação, ela é até a volta de Cristo. Você amadurece, mas só que sempre aquele que é movido pelo amor de Deus, quando vê o cara cambaleando, chega logo junto, sustenta, diz: vamos caminhar, vamos continuar. Não, esse é o caminho, cara, vamos lá. Não dê ouvido aos consolidadores do mundo, não. O caminho é esse. E para nós finalizarmos, Paulo se tornou um grande missionário, porque alguém cuidou dele, irmão. Amém? Você está vendo pastores aqui, líderes, foi porque alguém cuidou deles, e está cuidando. O processo é esse. Não é só gerar e deixar aquela pessoa à deriva, não, irmãos. Consolidação não é uma tarefa, é um chamado. Diga assim para o seu irmão: consolidação não é uma tarefa, é um chamado. E esse chamado, irmão, é o amor de Deus em ação através da sua vida, da minha vida. Amém? Então, queridos, que você possa entender que o consolidador, ele precisa estar cheio do amor de Deus que vem do Espírito do Senhor. E eu termino dizendo essa frase que todos nós conhecemos, mas muitas vezes não praticamos. Quem ama, cuida. Amém? Diga assim para o seu irmão: quem ama, cuida. Amém? Então vamos finalizar dando uma salva de palmas para o Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, que Ele levante consolidadores cheios do amor de Cristo Jesus. Amém?